prosseguimos hoje em nossa reflexão no Evangelho de João. Chegamos ao capítulo 19. Esse capítulo descreve sobre Jesus diante de Pilatos, sua crucificação e também o seu sepultamento. A narrativa do relato da paixão, ela está contida numa inclusão topográfica que é interessante a gente observar. Iniciando-se ali com o jardim, no qual Jesus se entrega livremente aos seus inimigos, a narrativa ela segue o trajeto para o palácio dos sumos sacerdotes, depois ela se dirige para o pretório de Pilatos, ainda para o Calvário do Gólgota, e ela termina no jardim do sepulcro. Bom, João ele não apresenta Jesus como um sofredor, mas ele apresenta Jesus como vencedor, como o agente. Ele não fala de sofrer, nem dos sofrimentos, mas ele fala de ser elevado. Serão enfatizados o caráter voluntário do sofrimento de Jesus, a realeza, o seu messianismo. Jesus continuará em ação mesmo depois da sua morte, quando ali do seu lado aberto vertem água e sangue, e Jesus já começa a atrair todos para si. Quando Nicodemos, José de Arimateia, que o seguiam timidamente, quando eles vêm a público para dar a Jesus um sepultamento magnífico, de tal modo que Jesus é sepultado como um rei que governou na cruz. Há aqui um eixo significativo que perpassa essa narrativa, que é constituído pelo verbo entregar. No início, os judeus entregaram a Jesus, no fim, Pilatos entrega a Jesus, e no meio há uma palavra de Jesus sobre aquele que o entregou. Aí, inspirada nesse texto, eu proponho considerar 3 entregas diferentes presentes no capítulo 19. A primeira entrega é a entrega dos judeus. Já no início do capítulo, disse pela 3ª vez que Pilatos se dirige ao encontro dos judeus. Fez uma primeira vez para poder ouvir a acusação contra este homem. Uma segunda vez para lhes declarar que não encontrava nenhuma culpa nele. E agora essa 3ª vez com outra declaração de inocência. Mas os judeus gritam: se o soltas, não és amigo de César, pois quem se declara rei é contra César. Aí Pilatos chega a dizer a Jesus: tua nação e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Pilatos inicia perguntando por este homem e termina indagando sobre o rei dos judeus. E a resposta dos judeus é rejeitar seu rei e escolher a sua primeira falsa esperança messiânica, Barrabás, um bandido. No começo, Pilatos proclama Jesus como homem, em paralelo com o vosso rei do final do processo, e a resposta dos judeus é fazer a escolha da segunda falsa esperança messiânica. Eles escolhem a César por seu rei e procuram crucificar Jesus, rejeitando-o como o rei dos judeus. Ao fazerem essa última escolha, as autoridades judaicas, elas rompem com a aliança pela qual Deus, o seu Messias, ostentava o título de rei de Israel, um reinado espiritual. Essa será a ironia fundante do Evangelho, que os judeus, ao rejeitarem o seu Messias, tragicamente eles negam a sua herança, as suas escrituras, seus profetas e seus patriarcas. E aí ocorre o ponto culminante no qual os judeus renunciam até mesmo à condição de povo de Deus. Essa rejeição partiu dos líderes, o Sinédrio, a corte judaica. Eles rejeitaram a Jesus, a quem Moisés e os profetas testemunharam, a quem as escrituras também testemunharam. Os líderes que se diziam seguidores de Moisés, mas que não reconheceram aquele sobre quem Moisés escrevera, não o reconhecendo nem quando houve a alimentação no deserto, rejeitam agora o rei Messias aos gritos de que o crucifiquem. Esse brado é uma expressão de aclamação. Essa aclamação também significa que eles tanto estão contra esse rei, como esse rei os irrita. Jesus disse: por isso quem me entregou a ti, a Pilatos, tem maior pecado. Pilatos é ladrão de galinhas em comparação com aquele que entrega Jesus, ou seja, aquele que renuncia à prática do amor que ele ensinou. Pilatos é aqui apenas um fantoche manipulado. No início do episódio, os chefes religiosos disseram estar entregando Jesus a Pilatos.
É interessante a gente perceber que Pilatos sai do pretório para falar com esses líderes judaicos, porque os judeus não podem entrar na casa de um pagão para não ficarem impuros, porque naquela mesma noite eles comeriam a Páscoa. Não podem contaminar-se com o ar da casa de um pagão, mas manchar suas mãos com o sangue de um inocente parece não os incomodar em nada. Mais vale o rito do que a vida, a prática do amor? Apresentado, vestido e ornada, o rei veio para ao serviço ser aclamado como tal. Já houve o testemunho, eu não encontro nele culpa. Já houve a proclamação, eis o homem, esperava-se que houvesse aqui a aclamação como reconhecimento. Quando, porém, eles veem o rei, acolhem-no com uma estranha aclamação, saúdam-no com o grito de crucifica-o, não se entregam a Jesus e sua mensagem, mas entregam Jesus para morrer. Na realidade, os chefes dos judeus veem Jesus como um perigo para os seus interesses e aliam-se ao opressor, exigindo a sentença de morte. Os chefes dos sacerdotes fazem sua profissão de ateísmo, declarando-se súditos do opressor romano. O poder que entrega e condena Jesus é uma constelação de interesses escusos. Também hoje o testemunho da verdade, da prática do amor, custará a vida aos que seguem a Jesus. A segunda entrega é a entrega de Jesus à prática do amor até o fim. Mas há no final, um final vitorioso, pois ocorre a consumação da obra do Messias, do que deu testemunho da verdade, do que foi obediente à vontade do Pai. O letreiro ali sobre a cruz, escrito em 3 línguas, significa que todo mundo podia ler o título, o Rei dos Judeus. Os sumos sacerdotes dos judeus protestam junto a Pilatos ali e eles dizem, não escrevas o Rei dos Judeus, e sim, ele disse, eu sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos não muda o seu escrito. Depois de renegar a aliança e o Messias anunciado pela Escritura, eles têm de aceitar a Escritura de Pilatos. O letreiro apresenta Jesus crucificado como a escritura da nova aliança de Deus com a humanidade. Jesus é o rei que entrega a sua vida por todos. A cruz será o símbolo do amor de Deus que vai até o fim. A nova escritura é compreensível a todos, porque a linguagem do amor é universal e permanece escrita para sempre. A morte de Jesus, sinal do seu dom de amor até o fim. A narrativa da morte de Jesus em João, ela é feita de uma palavra, está consumado, está levado ao fim, que mostra a realização plena da obra do Pai. Ela é feita também de um gesto, inclinou a cabeça para afirmar que Jesus morreu. O evangelista escreve que ele entregou o Espírito, e nesse momento que na perspectiva joanina termina a obra do Filho e começa a obra do Espírito. Nos versículos 28 e 30 ocorre 2 vezes o verbo consumar, levar ao fim, e também a indicação do cumprimento das Escrituras. Tudo isso lembra a expressão lá de João 13:1. Sabendo, Jesus amou-os até o fim. O cumprimento da missão até o fim é idêntico ao testemunho do amor até o fim. E aí entra a terceira entrega, a de discípulos que acolhem a prática do amor. E por fim, lá no final do capítulo 20, diferentemente do que ocorre com o Jesus dos sinóticos, que é sepultado às pressas, o Jesus joanino é sepultado de modo digno de um rei que governou na cruz, ao ter o seu corpo ali ungido com uma grande quantidade de especiarias, atado em roupas funerais e colocado num túmulo novo. É próprio do relato joanino a presença de Nicodemos no sepultamento de Jesus, junto ali com José de Arimateia. Essa última aparição de Nicodemos no Evangelho completa o itinerário iniciado lá em João 3. Nicodemos representa aquela pessoa que exerce autoridade em seu meio, entre os judeus, e gradualmente toma posição por Jesus, ainda que essa posição coloque em risco a sua condição social. Apenas o Evangelho de João relata um sepultamento do corpo de Jesus com os rituais próprios dos costumes judaicos. Os discípulos, José de Arimateia e Nicodemos, levam Jesus e o põem na sepultura nova. O corpo de Jesus passa do aparente poder dos judeus
para a comunidade dos fiéis. José de Arimateia é apresentado como um discípulo às escondidas, mas sua atuação pública em prol de Jesus mostra que ele deixou de ser um discípulo clandestino. Além disso, José recebe a companhia de Nicodemos, o chefe dos fariseus, cuja entrevista noturna com Jesus aparentemente teve o mesmo motivo que a clandestinidade de José de Arimateia, ou seja, eles tinham medo dos judeus. Também Nicodemos parece superar esse medo e encontrar aquilo que Jesus lhe tinha sugerido no diálogo, a fonte do seu novo nascimento. Nicodemos traz uma quantia de ervas e produtos aromáticos suficientes para embalsamar um rei. 100 libras corresponde a cerca de 33 quilos. Jesus é aquele que o verdadeiro israelita saúda como rei de Israel. E além dessa quantidade de aromas, o fato de não se tratar propriamente de bálsamo para os mortos, e sim de perfume para os vivos, para o filho de Israel. Jesus é aquele que vive. Jesus é colocado num jardim, na proximidade do lugar da crucificação, um sepulcro novo, em que ninguém até então havia sido depositado. Esses detalhes reforçam o simbolismo régio e aludem ao novo. Coisa nova há de acontecer. O confronto com a morte não é desesperador. Quando se trata da morte de quem revela, morrendo, o amor que vence a morte. A conclusão que a gente chega é que há um convite a uma quarta entrega, a minha entrega e a sua entrega. A prática do amor até o fim, como ele, Jesus, se entregou por nós. Que a gente não seja aquele que entrega Jesus, que renuncia à prática do amor, que a condena, não seja discípulo clandestino, mas que a gente assuma agora. Coloque o rosto à mostra para ser discípulo de Jesus e celebrar e vivenciar a prática do ensinamento daquele que nos amou até o fim. Que a graça seja com você, que Deus nos abençoe.